Gente, tudo bem? Decidi que eu ia gravar aqui algumas aulas, as principais do livro de Daniel, para a gente poder seguir com os nossos estudos, especialmente algumas meninas entraram depois, outras por algum motivo maior não pôde estar no estudo principal, então a gente vai seguir aqui comentando alguns pontos importantes para continuidade, que a gente vai seguir com o livro, né? Então, a gente acabou de ver o capítulo 9 e 10, mas como o capítulo 9 ele foi dividido em duas partes pela quantidade de assunto que tem, a gente vai voltar aqui com essa aula então, né? Então, bora lá, gente. Sejam bem-vindas. Peguem aí seus chazinhos, seu lanchinho, sua caneta, o que for, suas bíblias, principalmente. E sejam bem-vindas, meninas. Se alguém que não está no grupo, mas ficou interessado no assunto, ficou assim, se sentiu de alguma forma instigado, né, a estudar, louvado seja o Senhor. Eu creio que quando a gente trata das escrituras, a gente como cristão, né? O cristão ele tem sede pela verdade. Todo cristão deve ser um verdadeiro bereano, né? Ao ouvir falar de algum ensino, se questionar se de fato aquele ensino está em harmonia com as escrituras, ou não, se é algo só da nossa cabeça. Então, é importante, né, que a gente questione as coisas que a gente aprende, mas também aquelas que supostamente a gente já aprendeu algum dia. Será que o que a gente tem escutado até agora de fato está em harmonia com o que está escrito na Bíblia? Ou a gente acredita porque, é o que a gente foi acostumado a ouvir, é o que a maioria das pessoas falam por aí. Se todos seguissem dessa forma, o mundo estaria em grande perigo, porque quando Jesus veio, foi a minoria que o seguiu. Foi a minoria que voltou para as Escrituras e identificou que ele estava cumprindo, que de fato ele era o Messias prometido. Também, no momento ali do Pentecostes, também foi uma minoria que seguiu, né? Na época da Reforma, também foi uma minoria que se levantou contra o sistema corrupto da época e voltou às escrituras, colocando, né, em destaque o que estava errado. Imagina se Lutero pensasse assim: mas eu tô sozinho. Quantos anos que a Bíblia é ensinada dessa forma? Como que eu posso, né? Quem sou eu na fila do pão, como diria? Mas essa não foi a atitude de Lutero e nem de outros reformadores. Eles se colocaram avante. Lutero foi lá com as 90 teses, depois se levantaram outros reformadores, todos defendendo a palavra de Deus. E gosto de falar teve uma comissão, uma assembleia, que eles estavam para julgar um mártir, um reformador. E a resposta dele é que o erro, ele não deixa de ser erro por 1 milhão de pessoas acreditarem nele ou porque este erro é defendido por 300 anos. O erro, ele não torna verdade por o passar do tempo ou pelo número de adeptos, né? O erro, ele continua sendo erro. Por isso que a gente precisa voltar para as escrituras. A Bíblia fala que haveria, sim, falsos mestres. Haveria falsos mestres, falsos ensinos. Só que se a gente se mantém numa posição de Laodiceia, que acha que tem tudo, que acha que sabe tudo, a gente nunca vai conseguir avançar na nossa caminhada cristã. Não estou dizendo que você tem que concordar com tudo que eu estou falando. Pelo contrário, acho que você tem que ir na Bíblia. Esse é o objetivo do Grupo Bereanas. Vá na Bíblia e estude, compare com o que eu estou falando, compare com o que você ouviu, compare com o que você escuta aí dos pastores que você gosta de ouvir no YouTube. Eles estão falando com o que está em harmonia a palavra de Deus? Ou às vezes é só uma questão de uma boa oratória, uma boa apresentação? Então, eu quero aqui, meu objetivo principal em cada estudo é incentivar vocês a ter um espírito bereano.
ter a dependência total do Senhor, da palavra de Deus. Que a gente possa aprender a orar, dobrar os nossos joelhos quando uma dificuldade de interpretar algum texto bíblico vem, ao invés da gente só ir ficar buscando no YouTube, na internet para ver o que o outro fala e pronto, tirei minha conclusão. E aí eu fecho os meus ouvidos para talvez para algo que o Senhor estava me mostrando. Então, é forte o que eu tô dizendo, eu sei que é, mas é algo que eu busco aplicar na minha vida, especialmente. Primeiro, o Senhor me ensina a mim, e assim posso ser usada, quem sabe, para levar esse propósito, esse princípio na vida de outros também. É o amor pela verdade que me move e é a minha oração, que seja o amor pela verdade que te mova a estudar e a comparar cada detalhe, cada ensino, tá bem? Dito isso, vamos continuar com o nosso estudo então, tá bom? Por que eu coloquei aqui o santuário? Então eu vou dar uma rápida introduzida, tá bem? Deixa eu até ver uma coisa aqui, vou colocar relógio. Controlando o tempo aqui. Então, vamos ver se esse estudo a gente vai acabar dividindo em 2 vídeos ou eu vou deixar um vídeo só, conseguir falar tudo, né? Vamos ver. Decidi que, como a gente está falando de profecia de Daniel, a gente está montando aqui um quebra-cabeça. Toda a Bíblia. Eu sempre falo isso, um quebra-cabeça e é daqueles de 1000 peças, que são difíceis. Às vezes você pode até colocar uma pecinha no lugar errado, mas aí conforme você vai montando os outros, estudando o resto, você consegue identificar onde que a pecinha estava, onde de fato ela vai. Então, é por isso que a gente aborda o assunto do santuário para falar de Daniel, tá? Daniel capítulo 8, ele vai falar ali de uma linguagem totalmente profética, uma linguagem que eu até falo para as meninas que é uma linguagem de santuário terrestre. A gente precisa entender o que que era o santuário terrestre, o que que era sacrifícios, oblações, o que que é isso, né? Então eu preciso saber, santíssimo, a gente vai ouvir essas palavras, purificação de santuário, eu preciso entender o que que é isso. Concerto, aliança, para daí sim eu poder interpretar de maneira adequada o que a palavra de Deus está nos dizendo, tá? Então aqui, a Bíblia fala no capítulo 8 de Daniel que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Hebreus capítulo 5, versículo 12 a 14 disse assim: Porque quando já deveis ser mestres, necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus. E chegastes ao ponto de precisar de leite, e não de alimento sólido, porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente da palavra de Deus, porquanto é um bebê, mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade e também àqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento, tanto do bem quanto do mal. Fortíssimo! Deus é tão misericordioso que quando a gente precisa assim de leite, Ele dá leite pra gente. Mas a vontade do Senhor é que a gente continue desenvolvendo, que a gente não fique só no leite, a gente precisa de alimento sólido. E por isso, esse estudo de profecia, de Daniel e Apocalipse, eles são alimentos sólidos. São estudos que, me desculpa, você não vai conseguir entender por você mesmo, comparar o que está escrito, você só assistindo um vídeo ali no YouTube. Então, mesmo esse vídeo que eu tô falando pra vocês aqui, vocês vão ter que pegar a Bíblia de vocês, pausar e ler na Bíblia de vocês. Ler todo o contexto. E isso é maravilhoso, porque o Evangelho, ele provoca a gente à ação, ele chama a gente à ação. A gente precisa bater na porta, a gente precisa buscar. Mas a Bíblia fala que todo aquele que busca, ele encontra.
Então a gente tem que aprender a buscar de verdade. Bora de alimento sólido, então? A Bíblia fala em Salmos, capítulo 77, 13. Teu caminho, ó Deus, está no seu santuário, no santuário. Quem é um Deus tão grande como o nosso Deus? Que lindo! Teu caminho, ó Deus, está no seu santuário. Qual foi a última vez que você parou para ler um versículo e pensou em cada palavra desse versículo? Pensa só nesse, vamos exercitar nesse. Teu caminho, ó Deus, está no santuário. O caminho do Senhor está no santuário. O que isso significa? Quando se trata do santuário terrestre, o Senhor fez um pedido a Moisés. E ele fala assim: Moisés, eu quero que você veja isso que eu tô te mostrando e você faça exatamente. O Senhor mostrou o projeto inteiro para Moisés. E Moisés, ele devia executar. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vê, pois, e faça segundo o modelo que foi te mostrado no monte. Não é do teu jeito, é do jeito que eu tô te mostrando. Porque cada coisa tem um significado. Então, basicamente, só pra gente entender, esse se tratava do santuário terrestre, né? Tinha o pátio, as pessoas chegavam nesse pátio, entravam por uma portinha aqui, né? Olha, entrava pela portinha aqui, aqui é o altar de sacrifício, aí aqui tinha a pia com água, tinha que se limpar antes de entrar propriamente no santuário, que tinha 2 compartimentos, o santo e o santíssimo. Na inauguração desse santuário, era ungido todas as coisas, todo o santuário pelo sangue de um cordeiro, tá bom? Isso é bem importante. Então, o serviço diário no santuário a gente encontra de Êxodo 29, 38 a 42. E, claro, você pode ficar especialista em cada coisa que acontecia ali, em cada item. Quanto mais você saber, melhor. Não tem limite, tá bem? Porque você consegue entender a profundidade do cumprimento da profecia. Porque esse santuário aqui, ele vai servir de exemplo, vai servir de uma alegoria 3D aí para coisas muito maiores. Então, Êxodo diz assim: Isto, pois, é o que ofereceis sobre o altar: 2 cordeiros, de um de cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com o cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. Então, medidas, né? Efa, hin, medidas. E para a libação, a 4ª parte de um hin, que era mais ou menos de 3,6 a 6 litros de vinho, e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Então, o cordeiro era de manhã, outro no fim da tarde, e com eles fará uma oferta da manhã, conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Tá bem? Então, uma imagem de mais ou menos o que acontecia. Eu e você pecamos se a gente fizesse parte do povo judeu naquela época. A gente traria o nosso cordeirinho, ia apresentar ao sacerdote, eu ia confessar o meu pecado sobre o animal, né? Então, crendo que ele representa Jesus, o verdadeiro cordeiro, que recebe e paga pelos meus pecados. Alguém tinha que morrer por esse pecado. Eu devia estar morrendo, porque eu que transgredi a lei. Só que a misericórdia do Senhor fala o quê? Eu tomo o seu lugar, eu vou ser o seu cordeiro, que vou tomar o seu pecado sobre mim. Eu vou morrer no seu lugar, tá bem? Então é isso que representa o sacrifício do cordeiro, tá bem? A gente tem aqui as vestes sacerdotais. Eu vou falar de forma mais rápida aqui, mas a gente tinha o sacerdote e tinha o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele cuidava ali dos sacerdotes propriamente dito, porém ele tinha uma roupa diferente e ele entrava uma vez ao ano no lugar santíssimo do santuário, tá bem? Vocês já vão entender essa parte do lugar, para quem não viu ainda, nos próximos slides.
Ele fazia parte desse ritual do Yom Kippur e só ele entrava, porque nesse lugar do Santíssimo era onde chegava a Shekinah, onde tinha a Arca da Aliança. E acontecia uma vez no ano também, tá? Então, isso é importante a gente entender. Então, tem essas diferenças de sacerdote, sumo sacerdote, qualquer coisa dá um pause aí que você consegue visualizar. A gente tem a distribuição do acampamento, é muito bacana, porque nós temos 4 tribos, Judá, Dan, Efraim, Ruben. Eles são representados por animais. Aqui é termo de curiosidade mesmo, porque a palavra de Deus diz que Judá, ela é comparada com um leão. Efraim, ele é comparado com um boi, um bezerro. Ruben, ele é representado por um rosto de homem, humano. Dan, porém, ele é representado como uma serpente. Porém, aqui vi algumas coisas que, pela tradição rabínica, isso foi associado com uma águia. Não encontrei uma fonte perfeita relacionando Dan com uma águia, tá bem? Mas eu achei legal a gente trazer aqui em relação a Judá, Efraim e Ruben, especialmente porque lembra um pouco dos 4 animais, dos seres viventes ao redor do trono de Deus, né? Um com a semelhança de leão, um com a semelhança de bezerro e um com o rosto humano, e o outro tinha aparência de águia, né? Mas aí fica uma incógnita ali em relação a Dan, então até digo, todos os assuntos aqui que a gente tem, a gente vai aprofundando com o tempo. No momento, esse é um ponto que eu tenho me aprofundado mais para entender essa questão da representação da tribo de Dan. Dan, posteriormente, deixa de ser, ela é excluída, né, pela postura que ela tem. Então, enfim, uma conversa para uma outra hora. A gente tem aqui o posicionamento. Também, se você quiser dar um pause, se você se interessa por isso, me chama depois no privado. É legal a gente entender que até a posição das tribos tinha um significado: norte, sul, leste, oeste. E aqui, então, a gente tem o santuário, onde que fica ali o altar de sacrifício, número 1, número 2, a pia, aí dentro aqui a gente vai ter o candelabro, né? Candelabro, 3, aqui, pula para esse lado. Candelabro, número 4, mesa dos pães, o altar de incenso, que representa as orações, que fica diante do quê? Diante da Arca da Aliança. A Arca da Aliança que eu falo para vocês que eu não lembro se eu tenho nesse slide, acho que foi em outra apresentação, mas dentro da Arca da Aliança ficava a vara de Arão, uma porção de maná e as tábuas de pedra dos 10 mandamentos que foram escritas pelo dedo de Deus. Enquanto a lei cerimonial foi escrita por Moisés e foi dada aos levitas e foi colocado ao lado da arca. Isso é bem importante a gente entender. Dentro da arca fica só os 10 mandamentos. Isso você encontra na palavra de Deus. Também, em um desses PDFs que eu mandei para você, tem os versículos, tá bem? E aqui descia, né, a Shekinah, representando a presença do Senhor. Sumo sacerdote, no peito dele tinha as 12 pedras, cada pedra representava a tribo. Aqui que eu tava falando para vocês, então o santuário ele era separado, eram 2 compartimentos. Então, o lugar santo, aqui somente os sacerdotes podiam entrar para prestar culto. E depois, no lugar santíssimo, quem entrava só era só o sumo sacerdote, e uma vez ao ano também. Então, tinha uma cortina que separava. O que acontecia? Uma vez no ano era conhecido como o dia de Yom Kippur, purificação do santuário. E nesse dia era como todos os pecados, né, ao longo do ano, as pessoas confessavam para o cordeiro era sacrificado, o sacerdote vinha, pegava uma porção do sangue e espirrava diante dessa cortina que separava os 2 compartimentos. E daí no dia de purificação,
o sumo sacerdote entrava aqui e era como se fosse feita toda a limpeza. E aí, um dos bodes sorteados, o bode Azazel, recebia como se fosse a culpa do pecado do povo e ele era mandado para o deserto, tá bem? Então, mais detalhes aí mais profundos, só para você entender de uma forma geral qual que era o sistema do santuário, tá bem? Aqui a gente tem também mais detalhes para quem quiser entender. Deixando aqui para vocês pausarem, porque fala ali do altar de sacrifício. O altar de sacrifício significa o que, gente? O sacrifício de Jesus. É tremendo. Depois a gente vai ter a pia ou bacia, que vai o símbolo do Espírito Santo, o símbolo da palavra de Deus, do batismo. A gente tem a mesa dos 12 pães. Jesus é o pão da vida. O castiçal de 7 lâmpadas, Jesus é a luz do mundo, e também a gente tem essa associação das 7 igrejas, né? Em Apocalipse a gente vê essa relação. A gente tem o altar de incenso, que é a oração dos santos, vemos isso em Apocalipse também. Então é muito tremendo o que vai acontecendo aqui, as comparações. E na Arca da Aliança é um símbolo do trono de Deus também. A gente vê em Apocalipse, João falando, e foi aberto no céu, e viu-se a Arca da Aliança no céu. A gente tem a tampa do propiciatório, simbolizando a graça de Cristo, né? Que ela está tampando a lei, então a gente não está debaixo da lei, a gente está debaixo da graça, mas isso não quer dizer que a gente vive em desobediência, né? Tem um sentido aí mais profundo também, tá bem? E a Shekinah, claro, um sinal visível da presença de Deus. Então aqui vocês podem dar um pause aí e ler todo o slide, que eu acho que vale a pena. Mais ou menos era isso que acontecia, a gente vê o altar de incenso, coloquei umas imagens, né? E aí é tudo hoje, ajudando a gente visualizar aqui. Então, como eu falei, Yom Kippur, ele acontecia por volta do mês de outubro do nosso calendário, tá bem? Era no 7º mês judaico, então a gente precisa fazer essa conversão. Acontecia ali por outubro. Era uma vez ao ano e ele era considerado, eu digo assim, um sábado cerimonial, porque era assim, a gente tinha os sábados de descanso semanal, 6 dias trabalhando, o 7º dia o povo descansava. Só que quando se tratava de cerimônias, tipo uma festividade, ela recebia esse nome de sábado também cerimonial, não ligado a uma semana, né, de 7 dias, mas ligada ao evento, à cerimônia que tinha feito. Todo mundo tinha que parar tudo e focar no que estava acontecendo ali, na cerimônia. Por isso que a gente fala que são sábados ligados a cerimoniais, eles são bem distintos um do outro. Por isso que é a importância a gente entender cada festividade, cada evento, o que cada coisa representa. Aí nós temos o quê? Então, que nesse dia o povo contemplava de forma mais vívida o julgamento e eliminação dos pecados cometidos por eles, através dos rituais do sacrifício de intercessão, que eram símbolos de Cristo. Então, tem os versículos para vocês olharem também. Toda essa dinâmica ela era marcada por contrição, humilhação e entrega. Esse era de fato o papel das pessoas nesse dia: orar, se entregar e confiar. Tá bem? O que acontece? Em Levíticos 20, capítulo 23. E aqui, então, né, a gente tem o dia de Yom Kippur, ele acontecia no 7º mês judaico, por volta do mês de outubro do nosso calendário. Era uma vez ao ano, como eu falei. E nesse momento, as pessoas contemplavam de forma mais vívida o julgamento e eliminação dos pecados cometidos por eles, através dos rituais de sacrifício de intercessão. Então, toda essa dinâmica ela era muito marcada por uma angústia, contrição, humilhação e entrega. Então, as pessoas desse momento ficaram assim: será que eu confessei todos os meus pecados? Será que eu me entreguei realmente? Porque o que acontecia? A purificação do santuário
até eu mandei esse vídeo no grupo para vocês. Era o dia que o pecado era eliminado no meio do povo. Então, se, por exemplo, eu não confessei o meu pecado nesse dia, eu era cortada do meio do povo. O termo cortado é muito usado na Bíblia para, né, eu era morto, a pessoa era morta, cortada. Por quê? Porque o pecado seria eliminado. Se eu estou com pecado, eu sou eliminada junto com o pecado, tá? Agora, se eu confessei o meu pecado, estou purificada, justificada pelo sangue do Cordeiro, eu não sou eliminada, porque o meu pecado foi perdoado e passado, né, de fato ali. Então, olha que tremenda essa significação. Em Levíticos, ele fala então, né, aqui em relação ao dia de expiação, que é uma santa convocação, vocês vão afligir a vossa alma, vão oferecer oferta queimada ao Senhor. Nesse dia vocês não vão fazer nada porque é dia de expiação, né? E por toda a alma que naquele dia se não afligir vai ser extirpada do povo. Também porque toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do meu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo pelas suas gerações. Então ele vai falando sobre isso. Aqui a gente tinha o sorteio dos bodes e tal. O bode Azazel aqui mandado pro deserto, porque um ia ser ofertado ao Senhor e o outro ia ser o que iria pro deserto. Então é isso. Coisas importantes pra gente saber. Acontecia o sacrifício diário, como nos outros dias. O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro, por si e por sua família. Hebreus ele vai fazer menção disso, tá? Jesus, ele não precisa fazer um sacrifício por ele mesmo, porque ele é perfeito, ele não pecou, né? Mas o sumo sacerdote terrestre, ele precisava fazer. Então, enfim, lançava a sorte, tudo que eu falei para vocês, né? O sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo, os pecados eram transferidos para o bode Azazel, enviado no deserto. Enfim, tudo que eu expliquei ali nos outros slides para vocês de forma resumida neste. Então, qual que era a função do santuário terrestre? Ups! Qual que era a função do santuário terrestre? Quando você vê a pia de sacrifício, o altar de sacrifício, a pia, né, de água, você vê a lâmpada, você vê o pão, você vê o trono de Deus, você vê tudo aponta para Jesus. Era para eles entenderem que a obra da redenção, tudo que acontece envolvendo a salvação do homem, estava ali para eles visualizarem. Até eu falo para as meninas assim, que o Senhor ele é tão bom, tão maravilhoso, que quando eu vi essa expressão uma vez e para mim eu achei excelente, que diz assim que o Senhor falou assim, olha, o plano da redenção vai ser assim, eu vou salvar o homem. Você entendeu o que eu desenhei para você? Então ele desenhou e fez ali em 3D tudo o que aconteceria em prol da nossa salvação. Por isso a importância da gente entender. Porque a função do santuário terrestre é o que a gente costuma falar. Era uma sombra. Uma coisa assim ainda muito pequena, mas representava a substância, o que haveria de vir, que é Cristo. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que a gente tem ali no sacrifício da cruz o véu se rasgando de cima a baixo. Porque uma vez que Jesus morreu na cruz, a gente não precisa mais fazer sacrifício, gente, de bode e cordeiro. Por isso que é um tremendo erro, eu e você como cristão, ficar torcendo para que haja uma reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Porque a reconstrução do terceiro templo é a negação de Jesus Cristo como meu e seu Salvador pessoal. É a negação de que o Messias veio, morreu numa cruz, ressuscitou, tá no céu e agora ele vai vir pela segunda vez. Os judeus ainda estão esperando o Messias vir, gente. Aqui na Inglaterra, por exemplo, eles não usam métodos contraceptivos, porque eles acreditam que qualquer um pode ser o Messias. Então, eles não usam esses métodos contraceptivos, entende? Por esse motivo, eles ainda estão esperando. E Jesus já vem.
E ainda estão ali, esses dias eu até vi algumas reportagens, né? Eu gosto de ver a Aline comentando esses fatos históricos e tudo mais. Ela tava falando da novilha vermelha, todo mundo feliz porque saiu a tal da novilha vermelha. Para mim e para você, deve ser motivo de tristeza, porque o povo quer reconstruir uma coisa que já acabou. Eles estão negando Jesus Cristo, tá bem? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Mateus, capítulo 27, 50 a 51. Só que agora a gente vai dar um salto, porque a gente está lendo o livro de Hebreus junto com o livro de Daniel, com o objetivo da gente entender não só as sombras, mas também a substância, né, do que o texto está falando. A gente quer montar o nosso quebra-cabeça inteiro. Para isso eu tenho que estudar a Bíblia como um todo, um pouquinho ali e um pouquinho aqui. Então, no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1 a 2. E isso é tremendo, porque é dos textos que eu falei para vocês ali quando a gente lê os Salmos, que a gente tem que ler devagarzinho, pensando. E é isso que vocês têm que fazer, tá bom? Lendo Hebreus, porque Hebreus é muito claro e é passado batido, tá? Vamos lá. Diz assim o texto: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está onde? Assentado nos céus à destra do trono da majestade. Ministro do que, gente? Do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o quê? O Senhor fundou e não o homem. E aí você vai ficar assim, peraí, nunca ouvi falar um negócio desse? Um santuário que Deus fundou e não um homem? Ah, isso aí é tudo simbólico. Simbólico? Não é isso que o livro de Hebreus está falando. E se você tem lido o livro de Hebreus até agora, vendo verso por verso, em oração, você vai ver que de fato é mais ou menos o que as pessoas fazem com a história dos 3 reis magos. Você sabia que não eram 3 reis magos? 3 eram os presentes, mas em nenhum momento da Bíblia falam que eram 3 reis magos. Vai lá pra você conferir. Quando eu vi isso, eu fiquei chocada. Eram só 3 os presentes. Pode ser que sejam 3 pessoas, pode ser que sejam 2, pode ser que sejam 5, a gente não sabe, tá bem? Então isso é importante a gente sempre conferir, porque tem coisas que a gente só assume. Ah, não, mas é porque... Não, isso é simbólico. É simbólico? Onde tá falando que é simbólico? Tá vendo aonde que a gente aplica o método Bereana? A Bíblia não tá falando que é simbólico. A Bíblia tá falando que o terrestre era uma alegoria para o verdadeiro. A Bíblia está falando que o resumo de todas as coisas, de toda a conversa ali do livro de Hebreus, é que a gente tem um sumo sacerdote que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, e que ele é ministro do verdadeiro tabernáculo, que foi o Senhor que fundou e não o homem, porque o terrestre quem tinha fundado? O homem. Mas o Senhor falou que a gente tem um sacerdote, um sumo sacerdote, de um santuário feito pelo Senhor. Então aí é que tá. Passa a ler, você vai ver o que eu tô falando. Assim como não tem 3 reis magos, você vai ver que a Bíblia tá deixando bem claro assim, que existe um santuário celestial, tá bem? Aquela aliança que requeria o sacrifício de cordeiros findou. É isso que o livro de Hebreus vai falar. Que Jesus, ele entra então num santuário pelo seu próprio sangue, né? Não por sangue de bodes e cordeiros, nada dessas coisas, mas que ele entrou e ele estabeleceu uma aliança. E essa aliança é que ele poria as leis dele no nosso coração, no nosso entendimento. Agora você não precisa mais participar de uma aliança antiga que requeria o quê? Sacrifício de cordeiro. Você não precisa ir lá em Israel, ficar chorando no Muro das Lamentações ou torcendo para que o templo seja reconstruído para você ir lá sacrificar um cordeiro para seus pecados serem perdoados.
Você vai diante de Deus. Em nome de Jesus, em nome do verdadeiro Cordeiro, o Senhor te convida para você ir com ousadia diante do trono de Deus. É isso que o livro de Hebreus vai falar. Para você clamar diante de Deus, no nome de Jesus. Perdão, Senhor. Me perdoa, Pai. Né? E também abrir o seu coração para Ele. O sacrifício de Cristo ele foi completo na cruz, mas isso significa que ele não trabalha mais por nós? A Bíblia fala que ele é o nosso intercessor, que ele é o nosso advogado, que ninguém vai ao Pai senão por mim. Hebreus 4, capítulos, versículo 15 e 16 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que lindo! Para a gente chegar com confiança. O Senhor abriu o caminho para a gente poder chegar diante de Deus. Essa é a reconciliação que Ele trouxe entre a humanidade e o céu. Hebreus capítulo 7, 22 e 25 também diz assim: por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de uma superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, se referindo ao santuário terrestre. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem tem o seu sacerdócio imutável. Jesus, ele é eterno. Ninguém vai passar, receber o sacerdócio dele. Fica com ele. O sacerdócio de Jesus é imutável, não muda, é eterno. Por isso também pode salvar toda a mente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que lindo, lindo esse texto. E aí a gente vê que Jesus, ele é da ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7 vai falar, né? Então, muda o sacerdócio, muda a lei. Óbvio, vai mudar a lei. Antes a lei requeria uma morte de cordeiros. Era a lei cerimonial. Agora você não precisa mais. Essa lei findou, ela se cumpriu na cruz. O verdadeiro cordeiro morreu na cruz. Não preciso mais agora seguir a antiga aliança, né? Então, agora a gente tem uma nova. Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque, ela vai falar assim que o Senhor é dessa ordem. E isso é bem interessante da gente entender, porque Melquisedeque, ele, em Gênesis capítulo 14, 18 a 20, ele traz pão e vinho. Ele era um rei, que você não vê origem de anos. A forma como o texto apresenta Melquisedeque é um rei que representa um tipo de Jesus, sabe? Então, gente, vou passar um pouquinho mais rápido. Quem quiser falar comigo sobre Melquisedeque, é bem legal, mas aí você pode conferir em Gênesis capítulo 14, especialmente versículo 18 ao 20, em que Melquisedeque, ele traz pão e vinho, então ele era o rei. E a forma que ele se apresenta, sem princípio de dias, se enquadra exatamente a um tipo, uma representação de Cristo. Então é bem legal, assim, esses paralelos que a Bíblia traz, que apontando para Jesus, né? Tudo aponta para Jesus, todos os personagens, inclusive Melquisedeque. Então, para você entender o que significa esta ordem, é legal você ler o texto. E olha só, Salmos, né, 110, 4, ele diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, 1 a 3, ele vai dizer isso também, que Jesus, ele é sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Então, quando muda o sacerdócio, muda a lei. Claro que muda a lei, né, gente? Jesus passa a ser o nosso sumo sacerdote, assim que ele morreu na cruz. E agora a gente não precisa mais ficar cumprindo aquela lei de ficar matando cordeiro, ofertando isso e aquilo,
Porque já foi cumprido na cruz, né? Então, você entende que tudo está conectado, tem um porquê. Um porquê que aquela lei mudou. Por que aquela lei não faz mais sentido? Ela tem um sentido óbvio e claro, porque ela apontava para o cordeiro vindouro. O cordeiro veio, não preciso mais daquilo, o exemplo já se cumpriu, né? A sombra encontrou a substância, tá? Acho que eu falei isso, né? Do Melquisedeque trazer pão e vinho. Também é bem interessante, bem especial, porque a gente vê Jesus ali na Santa Ceia, pão e vinho. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue. Então tem um significado bem profundo. Vou deixar para vocês refletirem sobre isso, tá bem? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a gente tem o seguinte, que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E olha só, João, capítulo 5, 22, vai falar que ninguém o Pai julga, mas é o Filho todo juízo. Olha que incrível, então a gente tem Jesus como mediador, enquanto o sumo sacerdote, ele representava essa mediação entre o povo judeu, o povo de Israel ali, com Deus, ele fazia essa intermediação porque o sumo sacerdote representava Jesus. E Jesus, ele faz isso, literalmente, num santuário feito por mãos, não feito por mão. E literalmente Jesus faz isso, né? Num santuário feito não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus que fundou. Então a gente tem Jesus como nosso sumo sacerdote, como nosso advogado, mas também como nosso juiz. Tremendo, né? Então, peraí, a gente viu que tem um santuário celestial. Gente, quem não leu, leia Hebreus, como eu falei, pausadamente. E aí você volta aqui para a continuação desses textos, tá bom? Santuário celestial, agora eu vou ler alguns textos em Apocalipse que talvez quando você leu ficou meio vago, passou meio batido, você não conseguiu visualizar muito bem, mas agora, com toda essa bagagem aqui que a gente teve nos slides, mais livro de Hebreus, vai ficar muito claro, muito especial. Olha isso. Apocalipse, capítulo 15, versículo 5 ao 8, ele diz assim: Depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram de onde? Do santuário. Você tá vendo como é um santuário real, não tem nada de simbólico, gente? Simbólico, tipo assim, é só pra gente ficar imaginando uma parábola. Não é uma parábola, é real. E João, ele vê aqui, ó, os anjos saindo de lá. Abriram-se no céu o santuário do tabernáculo. E os 7 anjos tinham 7 flagelos. Saíram de onde? Do santuário, gente. É físico, é real. Vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos no peito com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. E o que acontece depois? O quê? O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Tá entendendo? Eu acho isso incrível. Apocalipse 15 e 8 tem mais, tá? Não é só aquele texto, não. Diz assim: E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumissem as 7 pragas dos 7 anjos. Templo, santuário, né? A mesma coisa, tabernáculo. E aí, tem mais. Vamos continuar? João, lembra de João? Ele fala assim que ele vê um andando por castiçais de ouro. E olha isso, esse desenho, até fiz uma montagem, gente,
para vocês conseguirem visualizar mais ou menos o que João pode ter visto. E virei-me para ver quem falava comigo, e quando eu virei, vi o quê? 7 castiçais de ouro. Lembra que tinha o castiçal com as 7 lâmpadas dentro da onde? Do primeiro compartimento do santuário. Da mesma forma, é o santuário celestial, porque o Senhor mostrou para Moisés o santuário, para que ele fizesse da mesma forma. Então, Jesus, quando ele morre na cruz, ele ascende aos céus e ele fica, num primeiro momento, no primeiro compartimento. Por isso que quando João ele olha nessa visão, ele vê Jesus no primeiro compartimento do santuário, ali ó, e vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Aí, vestes de sacerdote. Continuando. Tem mais? Capítulo 4, versículo de 1 a 2, 5. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta falar comigo. Sobe para aqui, eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, para vocês verem aqui, das 7 tochas de fogo, né, que estão diante do trono de Deus, que também tem essa representação dos 7 Espíritos de Deus. Então, a gente vê que o candelabro, ele tem, é imenso o significado dele. Aí a gente vê o altar de incenso. Lembra que também tinha um altar de incenso? Será que Apocalipse vai falar de um altar de incenso também? No santuário que João tá vendo no céu? Vamos ler capítulo 8 de Apocalipse, versículo 3 ao 4. Ele fala assim: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. E agora a gente vai ver o quê? Então, peraí, até vou dar uma ênfase aqui. Então, aqui vocês conseguem ver que as orações dos santos sobre o altar de ouro que se acha diante de Deus. Foi dado muito incenso para oferecer. Aquele altar de incenso, gente, representa as orações, as nossas orações. Que tremendo! As orações de todo filho de Deus, de todo mundo. Até foi uma coisa que eu falei para as meninas na aula, que as orações de um filho do Senhor, elas não morrem, elas continuam. E o Senhor sabe de cada oração feita. E Ele está aguardando o momento certo para responder cada oração, inclusive o momento que Ele vai responder a oração de Senhor, por favor, volta logo, venha nos resgatar. E muito em breve, essas orações também serão respondidas. Amém? Próximo. Lembra que a gente tinha também a Arca de Deus, a Arca da Aliança ou a Arca do Concerto, né? Que significam as mesmas coisas. Será que também fala isso em Apocalipse? Vamos lá, Apocalipse 11, 19. E abriu-se no céu o templo de Deus. De novo, gente. Gente, quantos textos eu li aqui para vocês. Eu acho que possível, cada vez que vocês forem expor, é por isso que eu falo para vocês, leiam em oração, meditem no que vocês estão lendo, porque preconceitos, que quer dizer uma ideia que às vezes você tinha antes, às vezes não está correta, e quando você vai ler, você vai ver que o texto está indicando uma coisa que talvez estava tão clara antes você não tinha percebido, porque estava lendo no automático, né? Então, olha só que tremendo.
Apocalipse 11:19, mais uma vez, confirmando a existência de um santuário celestial. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Esse momento é o momento que se abre ali para o segundo compartimento. Lembre que toda vez que o sumo sacerdote ia para o segundo compartimento, era quando acontecia a purificação do santuário terrestre. E as coisas que acontecem, né? O livro de Hebreus fala que aquilo que acontece na terra, acontecia no santuário terrestre, era uma sombra, era uma alegoria, representando, mostrando as coisas que aconteciam no santuário celestial, né? Então, da mesma forma que havia a purificação também do santuário terrestre, houve a purificação do santuário celestial. Mais uma vez, olha isso, gente. Deixa eu ver qual é esse ponto. Então, gente, finalizando aqui praticamente essa aula, esse estudo, Apocalipse ele vai contar, capítulo 5, do momento que Jesus chega aos céus, feito o seu sacrifício. Isso a gente consegue entender com o contexto. O estudo de Apocalipse também é lindo, mas a gente percebe que quando João ele tá tendo a visão, né? Logo no comecinho do livro, ele fica desesperado porque ele vê um livro com 7 selos. E, claro, posso explicar o porquê disso para vocês, mas é como se esse livro com 7 selos, ele era uma carta, um documento como se fosse de herança, tá? Ele tinha essa mesma característica dos selos, enroladinho assim, e ele representava a herança. E quando olha para o céu, João tá naquela cena e ninguém pode receber aquela herança, né? Porque ela tinha sido roubada, ninguém pode abrir, ele fica desesperado. O que vai acontecer com a Terra? O que vai acontecer com a história da humanidade? Por isso que, qual que é o significado dele chorar? Dele ficar angustiado, porque ninguém pode abrir o livro, ninguém pode tomar a terra como herança, ninguém pode restaurar de novo. Quem que vai ser justo o suficiente? Quem tem o poder de tomar esse livrinho? E aí, o que é tremendo, um dos anciões chega e fala para ele assim: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes. Lembra dos 4 seres viventes, dos animais, né, que a gente comentou antes? E entre os anciões de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então você vê que tremendo, fazendo uma menção, uma associação ao cordeiro que foi morto. Aqui ele estava vendo Jesus, não que ele viu um animal cordeiro, mas ele viu o próprio Jesus, né? A Bíblia, olha que tremendo, né? Então o ancião chega e fala assim: olha, não se preocupe, o leão da tribo de Judá venceu. Quer dizer o quê? Quando que Jesus venceu, gente? Na cruz. Ali acabou o conflito. Jesus venceu. O sacrifício tinha sido feito neste momento da visão de João, tá? Que ele vê no céu. Só que quando ele olha, o ancião falou o quê? Um leão. Só que quando ele olha, ele vê um cordeiro como havia sido morto, né?
apresentando então por Jesus, o nosso Cordeiro, que foi morto, mas vivo está. E esse Cordeiro, então, ele se apresenta diante de Deus e ele pega em suas mãos os 7 livros. E ele sim venceu e é capaz de abrir o livro e seus 7 selos. Que tremendo. Por isso que eu falei para vocês, e que faz todo sentido, começando essa aula com os Salmos 77, que diz: o teu caminho, Senhor, está no teu santuário. Deixa eu... Por isso que a palavra de Deus diz que o teu caminho, Senhor, está no teu santuário. A gente vê Jesus vindo da terra, representando ali primeira parte, representando o pátio, onde ele foi morto, né? Foi sacrificado. Aí ele ascende aos céus, adentra primeiro no primeiro compartimento do santuário, né? Toma ali posse do livrinho com os 7 selos. O sacrifício foi aceito, o sacrifício foi completo e ele passa, então, a ser nosso sumo sacerdote. E o caminho, todos os trajetos, mandei alguns vídeos para vocês ali, o ponto que mostra Jesus, assim como mostra também o nosso processo de justificação diante de Deus, separação do pecado e nosso processo de santificação também. Caminho de justificação e santificação. Então, o que a gente vê é que no caminho do santuário nós temos o cristão aceitando o sacrifício de Jesus, representando pelo altar de holocausto. Depois o cristão ele passa pelo batismo, que é representado pelo lavatório. Quando você se torna cristão, você falou assim: não, eu aceito Jesus, eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados. A sua vida para ali ou ela continua? A gente até fica chocado a ver na internet tantas pessoas falando: não acredito que Jesus é o meu Senhor, ele morreu para mim, por mim, e leva a vida de forma totalmente incoerente com o que professa crer, né? Então, isso significa que essas pessoas pararam ali. E se você for ver bem, não aceitaram Jesus, né? Por completo. Porque aquele que aceita Jesus por completo, ele continua na caminhada, ele aceita Jesus como seu sacrifício. Ele toma o próximo passo, ele se batiza, né? Assumindo o compromisso que ele tem com o Senhor. Ali no primeiro compartimento do santuário, a gente tem o pão, representando a nossa nutrição espiritual diária. A gente tem o altar de incenso, que é a nossa vida de oração, de comunhão com o Senhor. A gente tem o candelabro, que tem a ver com o chamado cristão. Então não adianta só a gente orar, estudar a Bíblia, se a gente não prega o Evangelho. Todo recém-convertido, todo verdadeiro cristão, ele nasce como um verdadeiro missionário no reino dos céus. Então, tá aí, a gente é uma luz para esse mundo também. Então, a Arca da Aliança, o lugar onde se encontra a própria presença de Deus, representa a promessa do Senhor nos restaurar do pecado e trazer a nossa vida em harmonia com os mandamentos de amor altruísta. Então, quando o homem pecou, ele caiu do Éden, quando ele foi criado, ele foi feito de acordo com a semelhança. Feito a nossa semelhança, né? O livro de Gênesis vai falar. Depois ele pecou e ele foi sendo dessemelhante ao Senhor. O processo de salvação do homem, o processo de santificação é o Senhor nos trazer, nos erguer de uma raça caída a, de novo, estar em harmonia e, de novo, a semelhança do nosso Deus, no nosso caráter, né, no nosso coração. Vou colocar o vídeo aqui para vocês verem. Então acaba aqui. Muitas pessoas querem parar na cruz.
mas precisamos continuar avançando. Quando o cristão aceita Jesus, ele passa pelo batismo, representado aqui pelo lavatório. O batismo é o reconhecimento público da morte da antiga natureza pecaminosa e um compromisso a uma nova vida purificada em Cristo. O pão do santuário representa o nosso estudo da Bíblia, a palavra de Deus. Jesus disse: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Assim como dependemos de comida para viver, dependemos de sua palavra para obtermos vida espiritual em nossa alma. Jesus habilita o cristão a ter um relacionamento direto com o Pai através da oração. Assim como o incenso do altar se levanta diante do lugar santíssimo, nossas orações ascendem ao céu diante de Deus. O candelabro representa o chamado do cristão para levar o evangelho ao mundo, como ordenado pelo próprio Jesus quando disse: "Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus." E, finalmente, a Bíblia convoca o cristão a entrar no lugar santíssimo através do sangue de Jesus. Este é o lugar em que se encontra a própria presença de Deus. A Arca da Aliança representa a promessa de Deus de restaurar-nos do pecado e trazer a nossa vida em harmonia com os seus mandamentos de amor altruísta. Essa promessa de restauração é chamada de santificação. A missão de Jesus na Enfim, só um corte aqui. Eu acho que é bem legal essa visualização da gente do caminho do santuário, do seu significado, como é muito completo, muito bonito. E é isso. Deixa eu ver aqui, a gente... Por isso que em Hebreus capítulo 10, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: "Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus." Acompanhe ali a leitura de Hebreus, como eu falei para vocês. O Senhor agora nos chama para ter ousadia para entrar no santuário. No santuário terrestre não podia, não era qualquer um que entrava, era só o sacerdote, mas o Senhor nos convida pela fé a entrarmos no santuário. Ele nos representa. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Novamente, o livro de Hebreus falando de santificação, que é o tema e uma das coisas claras que aborda o caminho do santuário, que é o assunto geral de Hebreus, né? Primeiro Pedro diz assim: "Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Ops. Esse é o chamado que o Senhor tem para mim, esse é o chamado que o Senhor tem para você. Quando o Senhor chamou o povo de Israel para serem o seu povo, a ideia do Senhor era que todos eles fossem sacerdotes. O sacerdócio passa depois a ser apenas para... Então é isso. Realmente vou separar em 2 vídeos. Este é a primeira aula, então, para a gente entender a profecia de Daniel 9. Claro, não dispensa o estudo de vocês da palavra de Deus. Por favor, leem Hebreus. Se vocês não leem Hebreus, vocês não vão entender. E sabe, tudo a gente vai ter que prestar contas para o Senhor quando Ele voltar. O tempo que a gente desperdiçou, as oportunidades que a gente desperdiçou, um estudo que a gente poderia ter feito e a gente não fez, uma leitura que a gente devia ter feito e a gente não fez. Então não sejam enganados, né? Porque a palavra de Deus fala assim: "Meu povo perece por falta de conhecimento." A gente não vem a perecer porque não falta oportunidade da gente obter conhecimento, né? Então vão atrás da palavra de Deus, tá bem? Leitura da Bíblia. Fiquem com Deus, que o Senhor possa conceder sabedoria, discernimento, graça e que todos os empecilhos sejam removidos do caminho, para que vocês
possam chegar no pleno conhecimento da vontade do Senhor para a vida de cada um de vocês. Bem, essa é a minha oração, meu desejo. E é isso, sejam bereanos. Beijo!